Fala galera, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma abertura aqui comigo que vos fala, Marco Real Simoneto. Pessoal, muito obrigado aí pelos comentários, likes e tudo mais da semana passada. Inclusive preparei uma abertura bem bacana hoje, bem bacana, né? Vamos falar sobre algumas coisinhas, além daquelas que a corretora pediu para mim falar. E antes de tudo, né, não se esqueça de se inscrever no canal, clique aqui, se inscreva, notificações todas, porque a corretora passa sempre muitas boas informações, tá? Informações que você não acha aí em muitos lugares, porque é feito para o pessoal que opera de verdade, né? Então, há muitos e muitos anos. Então, recomendo, se inscreve aqui, notificações todas e deixa o like aí, porque você deixando o like o vídeo é entregue, avisado para todo mundo que está inscrito. Então não se esqueça, são conteúdos realmente muito bons e feito por pessoas de verdade, né? Então que estão aí há bom tempo aí com resultado. Hoje vamos falar um pouquinho de Banco Central, rapidamente, né? Porque foi uma coisa que movimentou essa semana. Espero que tenha sido uma semana fantástica para vocês. Vou mostrar aí o que eu falei na semana passada, né? Uma semana passada bem interessante, sobre bandeiras e deu gain, né? Então, vou trazer o exemplo do que a gente fez na sala ao vivo, falar um pouquinho dos resultados de 3 meses de sala, né? A gente está abrindo a sala agora para todo mundo, era só para assinantes da Emitim. Falar sobre o método Kelly. O método Kelly, ele é um método onde ele busca identificar a quantidade de risco ideal em cada operação que você deva fazer. É um método que foi desenvolvido para uma coisa, mas o pessoal foi adaptando, foi encontrando a utilidade, essa é a verdade, no método que ele ensinou para o mercado financeiro. Então fiquem ligados aí. Uma outra coisa, para quem gosta de estudar esse método, é um livro bem grande, tá? Né? Não é botar no YouTube, tá? É estudar um método mesmo e aqui tentar trazer de uma forma bem resumida para vocês, mas lembrando que a gente tem que respeitar o conhecimento, né? O conhecimento para quem é novo, para quem é intermediário, para quem é avançado. A abertura ela traz para esses 3 níveis. Então muitas vezes o que alguém já viu, fica, o cara tá falando demorado, um momento esquece que em algum momento aprendeu pela primeira vez. E aí tem esse choque, a gente tem esse cuidado de estar tratando todo mundo igual, beleza? Então, vamos embora, né? Bancos centrais, né, galera? A gente teve essa semana o Banco Central britânico, né? Inglês subindo taxa, nós tivemos o Bacen baixando taxa e semana retrasada aí a gente teve o Fed subindo taxa. Então a gente vê alguns posicionamentos diferentes, né, dos bancos centrais. A gente tem o Banco do Japão também fazendo uma política bem diferenciada. Para quem está operando no mercado internacional tem que se ligar nisso, né, porque está operando, por exemplo, CFD de moedas, a gente está operando diferença de taxa de juros, caso você, né, o super top pica da galáxia, não saiba. Então entenda que quando o Banco Central mexe o câmbio, mexe aí modelo PPT, entre outras coisas que a gente até já ensinou aqui, né, modelos mais fundamentalistas. Então fiquem ligados. E a pergunta que eu quero fazer para você já agora é: você concordou com a decisão do Bacen, né, do corte aí da taxa de juros da Selic? Lembrando que empatou e quem fez o voto de Minerva aí foi o Campos Neto, né? Deixa no comentário, a gente bateu bastante papo sobre isso no Sentimento na quarta-feira. Eu escrevi o que eu baseava a minha opinião. Né, a gente também teve essa semana rebaixamento pela Fitch, né, baixando os Estados Unidos do AAA para AA+, né, baixando então do grau máximo. Quem não sabe, né, uma Standard Poor's já tinha rebaixado do rating dos Estados Unidos há muito tempo. Agora foi uma e falta mais uma das Big 3 aí, né? Das 3 grandes agências, Moody's, Fitch e Standard Poor's, né? Então, isso também mexeu bastante com o mercado. E a pergunta que eu quero te fazer é: e aí, concorda, discorda? Deixa no comentário aqui, né? Se concordo, acho que está muito alto, eu não discordo, acho que põe aqui porque a gente vai comentando e vendo aí os assuntos. No gráfico da semana passada, pois é, semana passada eu tinha sinalizado uma semana antes, né? Então, mostrando o que a gente estava de olho, né? Na 45,90, a região de confluência de fatores, né? Suporte e resistência, como a gente opera, foi lá, né? Então, bateu lá e caiu que nem pedra na terra dos 45,10 aí, muito legal. Então, quem acompanha até o final vai estar vendo o gráfico que eu trago já há muito tempo aqui do S&P 500, mostrando do jeito que eu opero, como é que a gente tem operado isso ao vivo na sala da Emitim. Vamos falar um pouquinho também da semana passada.
Semana passada eu ensinei bandeiras, né? Então a gente tem aqui, olha a sua plataforma da Active, tá? Audi JPY numa hora. Foi bem bacana, né? A gente identificou ao vivo e tudo mais, mas caso você não esteja na sala com a gente, pode botar ali, que eu ensino aqui, a gente faz de verdade, tá? Então, tinha um mastrozinho, bandeirinha, socamos e foi uma delícia esse trade aí, tá? Uma abertura que dava para fazer tanto no rompimento do canal de baixo, como no pullback lá no canalzinho. Lembrando, assista a abertura da semana passada, que para operar figuras técnicas é necessário, sim, queridão, queridona, que você tenha um bom entendimento de análise técnica. Por quê? Não é porque eu quero, e sim porque figuras técnicas são baseadas em análise técnica. Então, entortar um pouquinho a linha não vai dar muito certo, tá? Sua bandeira não vai estar bem configurada como manda, e aí a técnica, não é o marco, tá? Então aí dá ruim, tá? Ruim. Bom, caí. Hoje vai ter a morte do coelho ricochete, tá? Então hoje eu vou mostrar a morte do coelho ricochete, mas você que já acompanha um bom tempo, seja muito bem-vindo, né? E muito obrigado mesmo por estar acompanhando. Para você que está chegando agora, muita gente chegando agora, meu nome é Marco Real Simoneto, sempre bom a gente se apresentar, né, para as pessoas, né? Meu nome é Marco Real Simoneto, minha primeira operação foi em 2005 no mercado à vista, mostrei até a boleta daquela época, não é falar, a gente mostrou. Em um determinado momento, eu no caso, quis acrescentar o mercado da antiga BMF, hoje vocês estão na B3 de commodities, aqui vocês estão operando na ACT, mercado alavancado, conta margem, e margem, alavancagem, ela é ótima para dar o up no nosso patrimônio, porém, contudo, entretanto, se você não cuidar com a alavancagem, você vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete. Inclusive, o método Kelly vai te mostrar como é que os ricochetes quebram aí, certo? Sou graduado em administração e marketing, tenho pós-graduação em finanças e investimento, tenho mestrado em Finance Banking e MBA em ações top picking, sou analista certificado e regulado e autorizado a poder estar falando do mercado aí, beleza? Então sigam lá o @mtimbr e sigamos em frente, e é sempre bom a educação a gente se apresentar aí. Bom, galera, sala da Emitim, né? Como eu falei, tá aberta aí para quem quiser participar. Tem que preencher um formuláriozinho. Esse é o meu resultado, né? Até mandei e-mail para todo mundo que está inscrito lá, né? Do que a gente fez operando somente 2 horas. Eu opero muito mais do que 2 horas, todo mundo sabe, né? A gente tem um projeto, inclusive, que se chama Área 51, que é todo dia onde a gente está olhando oportunidades. Mas na sala ao vivo você tem 2 horas comigo lá, né? E dá R$17,5 o preço de lançamento da sala por dia, né? Então esse foi o resultado, tudo isso. Todos os trades foram abertos na frente das pessoas que estavam na sala. Não é mandar boleta depois, não é fazer filmezinho depois, não é gravar depois, tá? Então, é um resultado interessante, né? Tem negativo? Claro que tem negativo, você pode ver aí, mas foi bem interessantíssimo o que a gente conseguiu fazer aí, né, nesses 3 meses. Esses são só as minhas operações, tá? Todas as minhas operações na sala. Bom, vamos cair para o método Kelly. Se você tem a dúvida aí de quanto você deveria arriscar, qual deveria ser a porcentagem em cada trade e tudo mais, esse método, ele foi utilizado, criado, né, para questão de ruído na telecomunicação, mas, se eu não me engano, foi em 1960, foi feito um estudo, um matemático fez um estudo que mostrava que a possibilidade dele ser implantado no mercado de capitais, seja para gestão de risco, determinar a porcentagem de cada operação, ou risco por trade, como o pessoal gosta de falar, e também para fazer gestão de portfólio, de quanto investir em cada setor. É muito interessante esse estudo que foi feito, tá? Eu tinha anotado o nome dele aqui, é Edward Thorpe. Quem quiser buscar aí, 1960, tá? Mas o estudo foi feito antes pelo Kelly. Então, o mercado de apostas, principalmente a corrida de cavalo, pegou esse método. Tem na internet, por exemplo, para você, calculadoras do método Kelly. Você só precisa de algumas coisas que a gente vai fazer o trabalhinho agora de como chegar no Kelly, e você pode botar no site, se você tem essas informações aí. O objetivo, como eu disse, é maximizar o lucro. Então, sabendo identificar a exata proporção de risco por trade, esse modelo te mostra, ele tem vou falar daqui a pouquinho, algumas evoluções mais avançadas, mas ele te mostra qual seria a otimização
do risco por trade. Para cada trade você mantém a mesmo critério. Isso é uma das coisas muito bacanas desse método, que ele constitui na fórmula que você vai ser o mesmo operando. Então não dá para fazer estripulia no meio do trade. Por exemplo, você tem um setup, um histórico de operações, que você gosta de operar, por exemplo, o RSI. Foi um indicador que eu ensinei há 2 semanas aqui. Então, você vai lá, você tem um número de operações, e aí, de repente, começa a mudar. Você começa a mudar o seu método, as estatísticas já não valem, então aí o método Kelly perde a eficiência, tá? Mas vamos dar uma olhadinha como ele é formado. Você que gosta de matemática está adorando essa fórmula, você que não gosta de matemática, não se preocupe, é uma fórmula muito simples, tá? Você vai precisar a probabilidade da operação que você faz dar lucro, a relação de lucro-perda, na relação das operações, e aí já tem a resposta. Marco, ficou meio confuso. Não vem confuso, vem comigo aqui, que a gente vai bem tranquilo, tá? Vamos voltar aqui e desacelerar, porque quando a gente acelera, muitas vezes as pessoas não entendem. Então a gente desacelera e vai devagar aí para não deixar ninguém no caminho, né? Aqui é uma filosofia da MTIM, ninguém fica para trás, né? A gente não caminha por ninguém, mas ninguém fica para trás. Então vamos devagarzinho. Primeira coisa que tu tem que fazer, tem que ter histórico de operações. Não tem como fazer qualquer cálculo, Bootstrap, Walking Forward, Monte Carlo, árvore binomial, o sistema que você quiser utilizar, né, de modelagem matemática, tudo isso a gente sabe também, onde estudou, né? Não adianta se você não tem dados, amostras. E as amostras nos trades, né, na questão quando nós que somos traders, é trading, trade. Então você precisa ter trades. Marco, como é que eu faço? Tá no MetaTrader aí? Abre o seu terminal, exporta o seu histórico para Excel e tá mais barbada, né? Marco, eu odeio Excel. Fique comigo, olha só. Coloca, por exemplo, em alguns sites que fazem análise de histórico gratuitos, por exemplo, MyFXBook, um exemplo, tudo gratuito, né? Você vai ter lá muitos desses números já prontinhos para você. Você vai na fórmula e coloca. Marco, eu não tenho fórmula, baixei o Excel ou tenho no caderninho. Caderninho aí, tem o caderninho. Você faz o seguinte, você vai pegar 50, 60 operações. E aqui eu botei um asterisco porque é importante. Olha para mim aqui que é importante isso aqui. Se você faz 10 operações por dia, 50 operações são só 5 dias. A amostra, queridão, não é válida. Então não adianta fazer. Então se você faz 10 operações por dia, opera aí um mês, né? Já é pouco, né? Mas 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você tem uma amostra bacana para fazer, né? Porque você vai pegar mercado de lado, mercado de alta, mercado de baixo, mercado parado, mercado com volatilidade, mercado sem volatilidade. Isso tudo, né? O pessoal não explica, isso vai impactar e daqui a pouco você vai estar usando um risco maior ou menor do que poderia estar usando. Vamos lá, pegou o número das suas operações, divida o número das operações que deram certo pelas que deram prejuízo. Marco, dessas 50 operações, ganhei 30, perdi 20. Divide, tranquilo. Segundo passo. Terceiro passo, vai pegar a média do lucro e vai dividir pela média do prejuízo. Normalmente aí fazer um risco-retorno médio, tá? Quanto eu ganho, quanto eu perco, faça a média e tá tudo aí. Só basta colocar na fórmula e apertar o botão e pronto. Vamos fazer um exemplozinho? Vamos fazer um exemplozinho aí. Vamos lá, olha só. Probabilidade que eu tenho de dar lucro é 65%, tá? 65% das minhas operações que eu faço dá lucro. Um exemplo, tá? Relação risco-ganho, 1 para 1. Certo? Você arrisca 1 para 1, você pode arriscar 2 para 1, 3 para 1, 1 para 3, 2 para 3, 1 para meio, 1 para 0,7, vai depender do seu setup. Você coloca na fórmula e a fórmula vai dar porcentagem de Kelly em 0,75. E o método vai te indicar que você precisa utilizar 7,5% em cada operação. Quando a gente evolui um pouquinho mais no estudo, não só no YouTube, tá? Ou artigozinho aí para resumir, a gente vai ver que tem 3 medidas de Kelly. 1/4 de Kelly, meio Kelly ou 1 Kelly. Para deixar uma coisa bem simples, todos os estudos que eu consegui ler e estudar, esse já é um tópico antigo,
1/4 de Kelly está muito bom. Tá? É o básico que todo mundo utiliza nesses sites. Normalmente você pode escolher os 3, mas escolha 1/4 de Kelly, porque isso aí vai refletir no primeiro quartil, primeiro quintil, primeiro quartil, primeiro tercio. Isso não vale aqui entrar, porque é uma coisa mais da modelagem desse método. E aí, eu falei que hoje a gente ia ter a morte dos coelhos ricochetes. Pois é, acontece, né? Quando eu falo que vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete, o próprio Kelly no estudo mostra isso, né? E aqui eu trouxe para você que quando você determina o seu índice de Kelly, na própria estudo, vai mostrar que existe um risco conservador, um risco agressivo, um risco insano, um risco suicida. Ah, isso não estava com aquele... Pois é, né? Então vamos reduzir aqui e fazer algumas interpretações mais profundas, mais lentas, né? Para que isso seja resolvido e você não acabe utilizando o método Kelly e acabando de utilizar um risco insano ou suicida e acabar numa má posição, né? Quebrado como um coelho ricochete. Então o que acontece? Depois que tu determina o teu coeficiente de Kelly, né, a porcentagem, tem alguns outros estudos que você precisa ser feito para identificar muito qual é a sua particularidade, o que você sente confortável, como é que esse risco vai bater em você. Como assim? Tem gente que fala que eu opero tantos por cento, eu aguento drawdown de 10%. Dá drawdown de 5% na conta e está tremendo. Não arrisca, não aguenta, né? Na parte da Covid, eu mostrei com resultados reais, né, galera? Mostrei aqui os meus resultados reais, importante. Vocês viram, minha carteira de ação caiu, chegou a cair 45%, 37%, 38%, 42%, 45%, e a gente conseguiu aí realmente fazer um lucro absurdo na volta, né? Mas teve que aguentar. Tem uma regra que eu ensino para os mentorados meus, que gosto de falar aqui porque a gente entrega, né? Quando você diz que você aceita tanto por cento de lucro, de risco por trade, faça o seguinte, pega e divide por 3. Eu arrisco 3% por trade. Tá, arrisca 1, amigão. Porque muito provavelmente você não tem a capacidade ainda de aguentar 3% no médio nem no longo prazo. Né? Isso é devido, não vou entrar aqui, mas tem a questão psicológica, questão monetária e questão realmente de sistema, tá? Então, de realidade. Mas, basicamente, essa é uma regrinha que a gente faz. Então, quando você tiver a sua porcentagem de Kelly, por exemplo, no exemplo que me deu aqui, deu 7,5, que seria a quantidade de risco que seria o ideal para aquele sistema que eu montei ali. 7,5 por trade eu acho que é bastante, tá? Na nossa curva de risco aí, provavelmente ele já está quase no final do insano, indo para o suicida. Por trade, arriscar quase 10%, 7,5 é realmente muita coisa. Então você tem que ver se esse risco está de acordo com a sua mentalidade, com o seu sistema, com a sua capacidade de suportar. Então é um método muito legal, né? Se você tem um método, aqui foi um exemplo comum, se você tem um método real, né? Espero que sim, você que está operando método real, né? Conta real, como a gente, você vai, bota lá, tira a sua estatística, provavelmente você vai ter números melhores daquele meu exemplozinho ali, espero que sim. Você vai ver que o risco, se você botar 1/4 de Kelly ali, na nomenclatura, vai vir um risco muito coerente com que provavelmente ou você está perto de usar, vai demonstrar que você está ou acima ou abaixo, né? Ou você está usando menos risco, ou você está usando mais risco, e uma adequação, um ajuste desse risco será melhor pelo método, como potencializar. No final você vai ganhar muito mais. Muito legal que no estudo se mostra as curvas e simulações que ele faz usando isso, certo? Então vai ver se a resposta do método Kelly é para você ou não é para você. Concluindo o método Kelly, eu deixei aqui, como vocês viram, a minha visão para o S&P 500 para depois desse slide, né? Então, eu gosto de mudar um pouquinho porque tem uma coisa muito bacana que eu quero falar sobre S&P 500. Mas, vamos fazer o fechamento aqui do método Kelly. Cuidado com o número, né, de amostra. Tenha coerência. Se você é um swing trader, tenha mais números, né? Você faz uma operação por semana, 2 ou 3. Então, veja se a amostra tem coerência. Se você é um trader de alta frequência e faz 40 trades num dia,
pegue vários dias aí para juntar uma amostra. Cuidado onde caiu o percentual, né? Porcentagem de Kelly, porque pode cair no nível suicida ou no nível insano, e aí não é para qualquer um. Eu diria que é para quase ninguém, se é para alguém, tá? Análise de dados é coerente? O que é isso? Analisa os seus dados, vê se realmente tem muita estripulia, né? Eu sei que você, né, o super trader não faz estripulia, mas a gente de vez em quando acaba quebrando regras, né? E essa estripulia machuca. Se você não tirar essa estripulia aí do seu caminhar como trader, você vai botar no método Kelly e pode ser que o risco seja deturpado, né? Os variância ou desvios padrões abram muito e aí a porcentagem de risco vai subir muito. Fique ligado com essa estripulia. Legal seria, digo uma dica aqui, me alongando um pouquinho, né? Você pega o seu histórico, analisa o seu histórico, vai tirar as estripulias, né? E brigar para nunca mais fazer elas, brigar consigo mesmo e fazer o estudo de Kelly sobre realmente o seu método, como é que seria ele sem as estripulias, tá? E nunca pare de focar no processo, nunca, sempre siga aprendendo, melhorando o processo. Galera, vamos terminar aqui nossa abertura com um olhar gráfico para essa semana, né? Eu estou olhando o S&P 500, né? Sempre aí trazendo com vocês a maneira que eu opero. Trouxe para vocês uma linha de confluência intermediária, tá? É uma intermediária que eu estou lá mandando para os meus assinantes lá e trouxe aqui marcada para vocês. Vocês tenham uma informação bem parecida com o que eu compartilho lá e é claro que lá eu desenvolvo um pouquinho mais. Mas também 45 aí, 10, uma região muito importante. Tivemos aí FIT, machucou bastante, a gente teve muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ter mais uma semana fantástica, né? Bater uma meta de novo, vários dias em 10 minutos aí. Esperamos operar o NFP na sexta-feira, né? Que foi muito bacana, muito lucro, né? Operamos o NFP tanto no mercado nacional como no mercado internacional e realmente foi muito bacana. Tudo na frente da galera lá, beleza? Desejo a todos de verdade uma excelente semana, certo? Uma excelente semana. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se tiveram de acordo ou não com o Bacen, certo? Lembrando do conteúdo, cuidado aí no método Kelly. Quer uma duvidazinha mais de bandeiras, assiste a semana passada, que bandeiras é uma formação, como eu expliquei semana passada, muito boa, muito rentável de se operar. Beleza? Um beijo para todo mundo e uma excelente operação, excelente semana, excelente mês para todos nós que operamos de verdade. Beleza? Um grande abraço.